Olá a todos, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Estamos mais uma vez acá juntos neste período de pandemia. É muito importante que nós pudiéramos estar mais concentrados, estar mais conectados, apesar do isolamento social, queremos-nos em casa por medidas de segurança. Desejo que todos estejam muito bem, queridos alunos, visitantes do canal também, participantes. Hoje iremos falar de um tema muito importante de nossa classe de espanhol. É um tema muito recorrente da gramática da língua espanhola, o pretérito imperfeito do indicativo. É um tempo verbal do passado. É uma classe que já discutimos algumas coisas quando estivermos presentes, pero agora iremos falar um pouco mais acerca deste tempo verbal, sua definição, conceitos, aplicação, exercícios. Ustedes podem acompanhar esta classe, chicos, em la página 24 e 25 do capítulo 3 do livro de espanhol. Então, vamos a continuar. Uma definição do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é um dos tempos do verbo, como eu falei do passado. Se usa para expressar ações que tinham lugar no passado de forma frequente ou bem com limites temporais difusos. Muitos autores têm várias definições, mas a maioria deles falam quase a mesma coisa. É um tempo verbal que traz orações do passado, um passado habitual, ou seja, de coisas que hacíamos com frequência no passado. Com o imperfeito, trasladamos o ponto de vista ao passado, nos situamos dentro de uma cena passada e descrevimos o que passava naquele momento, naquele rato, naquela época que nós hacíamos com muita frequência. Então, não é um tempo verbal tão difícil, é muito sencillo. Utilizamos muito este tempo verbal em las narrativas, em los cuentos, prosa. Vocês irão mirar posteriormente que se utiliza bastante nas histórias, cuentos de hada. Pretérito imperfeito de indicativo. Temos uma linha de tempo para melhor tratarmos de este tema. Mire o exemplo. Eu estudava muito quando era chico. Então, esta pessoa, em um recuerdo de sua vida, quando era ele chico, esta pessoa, ele se acordou que estudava muito. É um recuerdo de sua passada. Em um troço de tempo, em um rasgo de tempo, esta pessoa se acordou que fazia esta ação com frequência. Mirem acá que quando era chico no passado. Então, quando essa pessoa talvez era adolescente ou adulto, já não estuda tanto como era chico. Continuando. Como eu falei a vocês que encontramos esse tempo verbal em cuentos, narrativas, também é muito comum encontrarmos em tiras, vinhetas. Exemplo de la tira mais conhecida também da língua espanhola, además de las tiras de Mafalda, me gusta muito trabalhar nas tiras de Gaturro, este personagem de tiras. Vamos acompanhar a leitura? Vamos a esquiar? Vamos! Llegamos! Então, ele fez. Que pensavam que se iba a livrar de mim? É uma tira muito divertida, pero en el último recuadro, el pez habla. Que pensavam que iam se livrar de mim? Que é algo que eles pensavam no passado, ocorreu com uma frequência. O pretérito imperfeito do indicativo pode A. Indicar ações habituais, como eu falei, repetidas no passado. B. Expressar a causa de um hecho passado, também. E C. Ser utilizado para ser uma descrição no passado. Então, temos uma nova informação. Además de
Acciones habituales, repetidas, expresar causa de hecho, hablar de cosas que yo hacía con mucha frecuencia. También yo puedo hacer descripción de cosas del pasado. Por ejemplo, yo puedo describir un escenario, yo puedo describir una historia, una persona físicamente. Usos del imperfecto. Tenemos ahí acciones habituales en el pasado. Ejemplo, siempre iba al colegio en autobús. Descripciones en pasado. Aquí tenemos Daniel era rubio y delgado. La casa era grande y estaba deshabitada. Razones que rodean la historia, como tenía que estudiar, no fui al cine. Horas, se utiliza mucho con las horas para las narrativas. Edad, en rasgo de tiempo, por ejemplo, recuerdos. Si yo hablo de mi niñez, cuando yo era niña, yo comía muchos dulces, yo estudiaba mucho, yo tenía muchos amigos, yo cantaba muchas canciones infantiles. Quando eu quero descrever ações, recuerdos de mi passado, em um rasgo de tempo, em uma fase da minha vida, eu utilizo este tempo verbal. Estado de ânimo também, estava cansada, estava muito triste. Tempo, partes do dia, era de noite e hacía frio. Agora vamos fazer uma breve explicação em la parte de conjugação verbal deste tempo. Hablamos uso, conceptos, hablamos também acerca de suas aplicações. Agora vamos fazer a parte de conjugação. Para verbos terminados acabados em AR, primeira conjugação, a terminação é aba. Verbos acabados em AR, como é o caso do verbo bailar. Aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Temos aí o verbo bailar. Bailaba, bailabas, bailaba, bailávamos, bailabas, bailavam. Aplicação na frase, chicos. Quando eu era niña, eu bailava muito. Muito bem. Verbos de segunda conjugação. É o caso do verbo comer. Comia, comias, comia. Comíamos, comías, comiam. Miren, estes verbos são regulares. Então, eu posso fazer isto. Eu saco a base do verbo e eu pongo solamente as terminações. A base radical é a mesma para todos. Aplicação na frase. Eu comia muitos dulces. Então, Ana comia muitas golosinas quando era niña. Verbo vivir. Terceira conjugação, acabado em IR. Bebia, bebias, bebia. Bebíamos, bebias, bebiam. Aplicação. Pedro vivia na casa muito grande quando era adolescente. Então, é muito sencillo. Pretérito imperfeito. Agora temos as formas irregulares, porque há verbos, formas regulares e formas irregulares. Temos os verbos ir, ser e ver. Miren que é um pouco distinto. Não é como os outros que eu falei anteriormente, como bailar, comer e beber. Temos o verbo ir. Se queda iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Verbo ser. Era, eras, era. Éramos, erais, eram. Verbo ver. Veía, veías, veía. Veíamos, veías, veíam. Aplicação na frase verbo ir. Quando eu era adolescente, eu ia muito ao cine com minhas amigas del curso. Verbo ser. Nosotros éramos muito felizes quando vivíamos naquela casa. Ver. Quando eu era niña, eu veía muitas películas infantiles. Continuando. Há expressões temporais do pretérito imperfeito. É muito comum encontrar marcadores temporais ou expressões temporais. Há gramáticos que chamam expressões ou marcadores. Então, naquela época, antes, de pequeno, de jovem, de niño,
Quando era pequeno, quando era niño, quando era jovem, quando eu tinha 15 anos, a los 15 anos, a los 30 anos e assim por delante. Então, tu puedes empezar uma oração, aplicar em uma oração estes marcadores ou expressões temporales. Contextualização, continuando. Vamos a ver uma série de exemplos contextualizados que eu preparei para vocês. E se vocês puderam tomar cópia, escrever, é muito bueno para praticar. Quando eu era niño, eu jogava com meus amigos todo o dia. Agora eu trabalho todo o dia. Esta pessoa, este homem, já é adulto, trabalha e estás pensando seus recuerdos do passado quando ele era niño, que ele fazia com muita frequência. Estás comparando uma coisa do passado que ele fazia com muita frequência e uma coisa do momento atual. Quando eu era niño, pensava que ao cerrar os olhos me hacía invisible. É uma coisa de bromerias para niños. Então, temos o verbo era, e hacía e pensava. Quando Maribel era niña, jogava as muñecas. Podemos pensar que Maribel hoje não é mais niña. É uma adolescente ou uma mulher, eu não sei. Pero quando ela era niña, ela jogava as muñecas. Eu também me gostava muito de jogar as muñecas. Quando Miguel era niño, jogava os videojuegos nos fins de semana. Então, para os chicos, os muchachos que estão aqui ouvindo, os homens adultos também, alunos, pode pensar que quando eu era niño, adolescente, eu jogava bastante os videojuegos. Quando eu tinha 8 anos, eu ia muito à praia no verano. Esta chiquita, estás aí, um recuerdo, tu puedes correr uma foto e te acordar do passado, utilizando o pretérito imperfeito. É muito bueno. Quando tinha 11 anos, Pablito jogava muito a la pelota com seu padre. Mira a foto e a oração para comparar o recuerdo. Quando eu era adolescente, eu bailava com meus amigos. Outra aplicação. Quando nós éramos niños, nossa abuela venia visitar-nos em las vacaciones. Então, temos aí um verbo em passado, éramos, e este verbo venia também. Em nossa niñez, eu e minha irmã comíamos muitos dulces. Então, se eu e meus irmãos somos adultos, podemos nos recordar de algo que hacíamos com muita frequência. Então, pensa agora em algo que tu hacías com muita frequência em tu passado quando tu era niño ou niña. Pensa agora em uma coisa e intenta conjugar no pretérito imperfeito, o verbo, as terminações, como eu falei. Exemplos também nas narrativas, como eu falei para vocês. Íbamos a caminhar no parque, pero empezó a llover. Íbamos a hacer compras ou a caminhar, então tu pode utilizar para narrar um facto. Em las narrativas, cuentos. Eu puse para vocês este exemplo de um cuento muito famoso que se chama Caperucita Roja. Eu creio que todos vocês já han leído um pouco dessa história ou oído alguma coisa, algo sobre essa história. Um troço dessa história. Era uma vez uma niña que se chamava Caperucita Roja. Ela caminhava por la floresta. Havia um lobo que vivia cerca del bosque. Então, temos aí verbo era, llamava, caminhava, havia e vivia. São verbos que estão conjugados no pretérito imperfeito.
Haciendo un repaso de esta clase, chicos, el tiempo verbal pretérito imperfecto es un tiempo del pasado, como yo hablé para ustedes, utilizado en narrativas, en recuerdos, descripciones, hechos pasados, comparaciones del pasado, algo o alguna cosa que yo hacía con mucha frecuencia y que yo hoy no hago no hago más porque es una cosa del mi pasado. Tú puedes narrar, describir cenários, personas, actitudes, personas físicamente, psicológicamente também. É um tempo verbal que se conjuga com algumas terminações para verbos regulares acabados em AR, ER, IR. E os verbos irregulares também é um pouco distinto. Miren o capítulo deste tema desta classe, o contenido. Hagan os exercícios. Busque em las gramáticas, dicionários, livros, mais informações. E para complementar seus estudos, visite a plataforma Google Classroom, idiomas com a professora Karen Oliveira, e busque o tema da classe de hoje. Usa também blog, temos um blog para compartilhar materiais, e acesse sua agenda online da plataforma ActiveSoft. Deseo a todos buenas noches, a todos buenos días, buenas tardes, y que tengan una buena semana, un día maravilloso. Y acá encerramos mais uma classe de espanhol. Espanhol com a maestra Karen Oliveira. Muchas gracias. Hasta la vista.